Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje vou ensinar o passo a passo deste lindo tapete de crochê oval. É um modelo simples de fazer e é ideal para quem busca uma peça fácil e econômica. O meu tapete com a minha tensão de pontos ficou com aproximadamente 71 centímetros de comprimento e 45 centímetros de largura. Usei o barbante número 6 nas cores cru e lilás e uma agulha de 3,5 milímetros. Espero muito que vocês gostem da aula. Se gostar, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Agora vamos ao passo a passo. Vou iniciar fazendo 54 correntinhas. Aqui eu já conto como uma, 2, 3, 4, 5. Vou completar e já volto para a gente dar continuidade. Concluí as minhas 54 correntinhas. Agora eu vou contar 7 correntinhas voltando a partir dessa correntinha aqui. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço o fio e na 7ª correntinha de base trabalho um ponto alto. Tá ficando assim. Laço o fio e no próxima correntinha de base trabalho mais um ponto alto. Vou seguindo assim até ficar com um total de 3 pontos altos. Formei aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Vou trabalhar 1, 2 correntinhas de separação, laço o fio, conto 1, 2 correntinhas e no próximo trabalho mais um ponto alto. Laço o fio e na próxima correntinha de base trabalho mais um ponto alto. Laço o fio e trabalho mais um ponto alto. Formei aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas de separação, laço o fio, pulo 1, 2 correntinhas de base e no próximo trabalho mais um ponto alto. Vou trabalhando um ponto alto em cada correntinha de base até ficar com um total de 3 pontos altos. Então, gente, eu vou seguir assim até chegar aqui no final. Como agora são repetições, eu vou adiantar o meu trabalho. Chegando aqui, ó, nessa última correntinha, eu volto para fazer com vocês. Eu vou ficar com um total de 10 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou aqui adiantar e já volto. Concluí os meus 10 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Chegando aqui no final, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir aqui nesse meu primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, eu vou caminhar com esse ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo de 2 correntinhas. Deixa eu só trazer esse fio pra cá.
Chegando aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto, laço o fio e sobre o mesmo espaço eu trabalho mais um ponto alto. Fiquei aqui com 2 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Vou trabalhar 2 correntinhas de separação, vou laçar o fio e sobre o mesmo espaço eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Formei aqui um leque. Não vou fazer nenhuma correntinha de separação, vou laçar o fio e sobre o próximo intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar mais um leque. Duas correntinhas, laço o fio e sobre o mesmo espaço, trabalho 2 pontos altos. Bom, gente, agora é só repetições. Eu vou ficar com um total de 9 leques. Vou aqui adiantar e já volto. Concluí por toda a minha peça, como tinha passado para vocês. Fiquei com um total de 9 leques. Chegando aqui nessa minha parte oval, eu vou laçar o fio e venho sobre esse espacinho aqui e vou trabalhar 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz o meu primeiro, laço o fio, sobre o mesmo espaço trabalho mais um ponto alto. Fiz o meu segundo, 2 correntinhas de separação, laço o fio, trabalho um ponto alto. Fiz aqui o meu terceiro, 2 correntinhas de separação, tô fazendo o meu quarto, 2 correntinhas de separação, o quinto ponto alto, duas correntinhas de separação, o sexto ponto alto, duas correntinhas de separação, e vou fazer agora o sétimo ponto alto. Ó, tá ficando assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu vou trabalhar a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, que são os 9 leques. Laço o fio, venho sobre esse intervalo de 2 correntes, e trabalho um leque. 2 correntinhas de separação, laço o fio, trabalho mais 2 pontos altos. Laço o fio e vou seguir trabalhando essa sequência por toda essa parte reta. Duas correntinhas, mais 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Bom, gente, eu vou seguir trabalhando
essa sequência por toda essa minha parte reta. Chegando aqui nessa minha parte oval, eu vou fazer exatamente o que eu fiz nesse meu outro lado, que são os 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. Eu vou aqui adiantar e já volto. Finalizei como tinha passado para vocês. Em cada lado desse daqui, eu fiquei com 9 leques. E em cada lado desse aqui, dessa parte oval, eu fiquei com 7 pontos altos separados por 2 correntinhas. Chegando aqui, eu já prendi com o ponto baixíssimo na minha terceira correntinha e vi caminhando com esse ponto baixíssimo para o intervalo do leque. Agora, eu vou iniciar a minha volta de número 3. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a vez de um ponto alto, laço o fio e sobre o mesmo espaço trabalho mais 2 pontos altos, que eu vou ficar com um total de 3 pontos altos. Ó, dessa forma. Esse fio aqui, eu vim arrematando ele sobre esses pontos aqui. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação. Vou laçar o fio, venho no próximo intervalo do leque e trabalho mais 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Vou laçar o fio e no próximo intervalinho do leque, eu trabalho 3 pontos altos. Vou seguir essa sequência por toda a minha volta. Vou aqui adiantar e chegando aqui nessa minha parte oval, eu volto para fazer com vocês. Finalizei a minha parte reta e fiquei com um total de 9 bloquinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui nessa minha parte oval, eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação, vou laçar o fio e vou seguir trabalhando 3 pontos altos sobre o mesmo espaço. E 2 correntinhas de separação. Laço o fio, trabalho 3 pontos altos. Então, gente, essa será a minha sequência por toda a volta. Como agora são repetições, grupinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, eu vou adiantar o meu trabalho e já volto. Concluí por toda a minha volta. Chegando aqui no final, eu já prendi com o ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Agora, eu vou esconder esse fio aqui sobre esse segundo ponto alto e venho aqui por trás do meu terceiro ponto alto e escondo também esse fio. Dessa forma. Vou colocar ele pra cá, já pra ir arrematando na próxima carreira. Agora, eu vou dar início à minha volta de número 4 com fio na cor cru. Vou virar aqui meu trabalho pra ficar melhor, pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou iniciar a minha próxima carreira nesse espacinho aqui de 2 correntinhas. Vocês podem observar que aqui tem um primeiro ponto alto e tem o segundo ponto alto, nessa minha parte oval. A gente vai iniciar nesse segundo ponto alto aqui. Vou vir aqui e trabalho 1,
correntinha. Sobre o mesmo espaço, trabalho um ponto baixo. Agora, eu subo uma, duas correntinhas. Vou laçar o fio e sobre o mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Fiquei aqui com um grupinho de 4 pontos altos, contando com esse ponto baixo e essas duas correntinhas que a gente fez no início. Esse fio aqui, vocês dividem ele no meio em duas partes, dá um nozinho e corta. Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas, que vai ser de separação. Vou vir sobre o próximo intervalo de duas correntinhas e vou trabalhar mais 4 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço o fio e trabalho mais um grupinho de 4 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço o fio, trabalho mais um grupinho de 4 pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação, laço o fio e trabalho mais um grupinho de 4 pontos altos. Tá ficando assim. 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de 4 pontos altos. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu vou seguir trabalhando com grupinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas de separação. Uma, duas correntinhas, laço o fio e trabalho 3 pontos altos. Uma, duas, laço o fio e no próximo intervalo de duas correntinhas, eu vou seguir trabalhando 3 pontos altos sobre o mesmo espaço. Uma, duas correntinhas de separação, laço o fio e no próximo intervalo de duas correntinhas,
trabalho 3 pontos altos. Ó, tá ficando assim. Então, gente, agora é só repetições. Vou concluir essa minha parte reta. Vou concluir essa minha parte oval, que é exatamente igual a esse outro lado aqui, que são os bloquinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. E nessa parte reta também, eu vou seguir trabalhando em cada grupinho de 2 correntinhas, 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Eu vou aqui adiantar e já volto. Concluí a minha volta de número 4. Nas minhas partes ovais, eu fiquei com um total de 5 grupinhos de 4 pontos altos. E nessa minha parte reta, eu fiquei com um total de 10 grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui, eu já fiz as minhas 2 correntinhas de separação. Vou vir ensinar essas minhas correntinhas que eu fiz no início. Vou vir na minha terceira correntinha e prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar início à minha volta de número 5. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a vez de um ponto alto. Vou laçar o fio e vou trabalhando ponto alto em cada ponto alto de base. Chegando aqui, nesse último ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Porque eu vou trabalhar agora com aumento. Dessa forma. Iniciei com 4 pontos altos. Agora, eu fiz 5 pontos altos. Vou trabalhar 1, 2 correntinhas de separação. Vou laçar o fio e sobre esse próximo grupinho, eu também vou trabalhar 5 pontos altos. Só que no último ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo espaço, como eu fiz nesse primeiro aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Vou trabalhar mais um ponto alto sobre o mesmo espaço. E assim eu vou seguindo por toda essa minha parte oval. Eu vou aqui adiantar e chegando aqui nessa minha parte reta, eu volto para fazer com vocês. Concluí. Chegando aqui nessa parte reta, eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação, laço o fio e sobre esse grupinho de 3 pontos altos, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto de base. Dessa forma. Nessa minha parte reta, eu não trabalho com aumento, só nessa minha parte oval.
duas correntinhas de separação, laço o fio, venho sobre o próximo grupinho e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, laço o fio e sigo trabalhando com ponto alto sobre ponto alto em cada ponto alto de base. Ó, tá ficando assim. Então, gente, agora é só repetições. Eu vou concluir essa minha parte reta, essa minha parte oval, que é exatamente igual a esse meu outro lado aqui, ó, que são os 5 pontos altos. E chegando aqui, ó, no último ponto alto, vocês não podem esquecer de fazer mais um ponto alto, que é o aumento. E essa minha parte reta também, eu vou trabalhar exatamente igual eu tô passando aqui para vocês. Vou aqui adiantar e já volto. Concluí a minha volta de número 5. E o meu tapete, ele tá pegando forma e tá ficando assim. Agora, eu vou dar início à minha volta de número 6. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio e vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto de base. E no último ponto alto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Porque nessa parte oval, eu tô trabalhando com aumento. Ó, formei aqui, ó, um grupinho de 6 pontos altos. Vou seguir trabalhando com 2 correntinhas de separação. Laço o fio e trabalho mais um grupinho de 6 pontos altos. No último ponto alto, não pode esquecer de trabalhar um ponto alto de aumento. 1, 2 correntinhas de separação, laço o fio e no próximo bloquinho de 5 pontos altos, eu vou trabalhando 6 pontos altos em cada ponto alto de base. Então, gente, eu vou seguir trabalhando 6 pontos altos por toda essa minha parte oval. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu volto para fazer com vocês. Concluí essa minha parte oval. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu vou seguir trabalhando com bloquinhos de 3 pontos altos. Eu já fiz aqui as minhas 2 correntinhas de separação. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto de base. Duas correntinhas de separação, laço o fio e trabalho mais 3 pontos altos.
em cada ponto alto de base. Então, gente, essa será a minha sequência por toda essa parte reta. Vou aqui adiantar essa minha parte reta, essa minha parte oval, vai ser igual a esse outro lado aqui, ó, os 6 pontos altos. E nessa minha parte reta também, vou seguir trabalhando com bloquinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Eu vou aqui adiantar e volto aqui com vocês na minha volta de número 7. Concluí a minha volta de número 6. Agora, eu vou dar início à minha volta de número 7. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a vez de um ponto alto. Vou laçar o fio e vou vindo fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. No último ponto alto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Porque nessas partes ovais, eu tô trabalhando com aumento. Ó, fiquei agora com 7 pontos altos. Vocês podem observar que eu iniciei com 4, depois fiz 5, 6 e 7. Eu vou seguindo assim por toda essa minha parte oval. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu vou seguir trabalhando com essa mesma sequência. Só nessas partes ovais que eu vou fazer com um aumento em cada grupinho desse daqui. Então, como agora são repetições, eu vou adiantar essa carreira de número 7 e vou trabalhar mais 3 carreiras. E dá o total de 7 carreiras com a cor cru e finalizo com 10 pontos altos. Vou aqui adiantar e já volto. Adiantei, fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras e finalizei com 10 pontos altos. Nas partes retas, eu segui com os bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou dar início à minha volta de número 11. Vou vir com um ponto baixíssimo para esse segundo ponto alto. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, venho no terceiro ponto alto e trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Vou trabalhar apenas uma correntinha para não ficar embabadado. Vou laçar o fio, pulo um ponto alto, venho no próximo e trabalho mais um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto e trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Uma correntinha, laço o fio, pulo uma, venho no próximo e trabalho um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto de base e trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Agora, eu trabalho mais uma correntinha, vou laçar o fio e venho nesse intervalo de 2 correntinhas e trabalho 3 pontos altos.
Ó, tá ficando assim. Nesse próximo bloquinho, eu vou trabalhar essa mesma sequência. Uma correntinha, laço o fio, pulo uma e no segundo ponto alto, trabalho um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto alto de base e trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um, no próximo, trabalho dois pontos altos sobre o mesmo espaço. Uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto alto, venho no próximo e trabalho um ponto alto. Laço o fio e no próximo ponto alto de base, trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo espaço. Uma correntinha de separação, pulo esse último ponto alto, venho no intervalo de 2 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. Ó, tá ficando assim. Então, gente, agora é só repetições. Eu vou adiantar essa minha parte oval e chegando aqui nessa minha parte reta, eu volto para fazer com vocês. Adiantei, como tinha passado para vocês, essa minha parte oval. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu faço uma correntinha de separação, porque eu ainda não finalizei aqui na parte oval. Laço o fio, venho dentro desse espacinho de 2 correntinhas e trabalho 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação. Laço o fio, venho no próximo intervalo de 2 correntinhas e sigo trabalhando com 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço o fio e no próximo intervalo faço um grupinho de 3 pontos altos. Ó, tá ficando assim. Eu vou seguir trabalhando essa sequência de bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, só nessa minha parte reta. Chegando aqui, nessa minha parte oval, eu vou trabalhar essa mesma sequência que passei para vocês desse outro lado aqui. Então, gente, agora é só repetições. Eu vou adiantar essa minha parte reta, essa minha parte oval, essa minha parte reta também, e chegando aqui no final, eu volto para fazer com vocês. Finalizei como tinha passado para vocês. Fiquei com um total de 60 bloquinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui, eu já prendi com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Agora, eu puxo aqui esse fio que eu já cortei e venho passando
escondendo esse fio sobre esse segundo ponto alto. Venho aqui por trás do terceiro ponto alto e coloco ele aqui pra trás. Aqui, esse fio, eu coloco ele aqui pra frente, já pra ir arrematando. Agora, eu vou continuar com o fio lilás. Junto aqui esses dois fios. Faço uma correntinha. Sobre o mesmo espaço, faço um ponto baixo. Só puxo aqui pra regular. Agora, eu trabalho duas correntinhas, que dá a vez de um ponto alto. Laço o fio e sobre o mesmo espaço, trabalho 2 pontos altos. Que vou ficar com um total de 3 pontos altos. Ó, esses dois fios aqui, eu dou 2 nozinhos e corto. Agora, continuo nessa parte oval, continuo com uma correntinha. Laço o fio e sobre o próximo intervalo de uma correntinha, eu trabalho mais 3 pontos altos. Uma correntinha, laço o fio e no próximo, trabalho mais 3 pontos altos. Tá ficando assim. Então, gente, agora é só repetições. Nessas minhas partes ovais, eu vou seguir trabalhando com bloquinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Chegando aqui nessa minha parte reta, eu vou seguir trabalhando com 2 correntinhas de separação. Como agora é só repetições, eu vou adiantar e já volto. Finalizei a minha carreira de número 12. Ó, quando cheguei aqui no final, eu já prendi com o ponto baixíssimo e vim escondendo esse fio sobre esse segundo e o terceiro ponto alto. Agora, eu vou dar início à minha volta de número 13. Vou vir aqui, junto aqui esses dois fios. Venho, puxo e faço uma correntinha. Sobre o mesmo espaço, trabalho um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Laço o fio e sobre o mesmo espaço, eu trabalho 2 pontos altos. Dessa forma. Esses dois fios aqui, eu dou 2 nozinhos e corto a sobra de fio. Aqui, ó, fiquei com um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas de separação. Laço o fio e venho sobre o próximo intervalo e trabalho mais um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação, laço o fio e trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Ó, tá ficando assim. Eu vou seguindo assim por toda a minha volta. Quando chegar nessas partes retas, eu também vou trabalhar com 2 correntinhas de separação. Então, agora é só repetições. Vou ficar com um total de 60 bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou aqui adiantar e já volto. Finalizei a minha volta de número 13.
eu já prendi aqui com ponto baixíssimo e vim escondendo esse fio sobre esses pontos aqui. Eu vou já colocar ele aqui pra frente, pra facilitar na hora do arremate. Agora, eu vou iniciar a minha volta de número 14. Eu junto aqui esses dois fios. E trabalho uma correntinha. Sobre o mesmo espaço, trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Esses dois fios eu coloquei pra trás. Agora, sobre esse próximo intervalo de 2 correntinhas, eu trabalho um ponto baixo. Faço novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho sobre o próximo intervalo de 2 correntinhas e sigo trabalhando com 5 correntinhas. 3, 4, 5. Tá ficando assim. E essa será a minha sequência. Vou adiantar por toda a minha volta. E chegando aqui no final, eu volto para gente dar continuidade. Finalizei a minha volta de número 14, como tinha passado para vocês. 5 correntinhas, um ponto baixo. 5 correntinhas, um ponto baixo. E fiquei com um total de 60 alcinhas de 5 pontos altos. Chegando aqui, eu vou vir aqui, ó, nesse meu ponto baixo que eu fiz no início e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com esse ponto baixíssimo para esse intervalo de 5 correntinhas. Esses fios aqui, ó, eu já vou arrematando eles. Caminhei com um ponto baixíssimo para esse espacinho de 5 correntinhas. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que dá a vez de um ponto alto. Vou laçar o fio e trabalho um ponto alto. Dessa forma. Laço o fio e trabalho mais um ponto alto. Vou seguindo assim até ficar com um total de 9 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que a gente fez no início. Já temos 4 pontos altos, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Esses dois fios aqui, ó, eu corto. Ó, e tá ficando assim. Agora, eu não faço nenhuma correntinha de separação. Vou vir sobre esse espacinho, ó, de 5 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir sobre o próximo intervalinho de 5 correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Ó, tá ficando assim. Agora, eu vou laçar o fio, venho sobre o próximo intervalinho de 5 correntinhas e faço 9 pontos altos. Como a gente fez aqui, ó, no início. Dois, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Ó, tá ficando assim. Então, agora é só repetições. Eu vou aqui adiantar e já volto. Finalizei a minha volta de número 15. Chegando aqui no final, eu já prendi com um ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Agora, eu vou puxar aqui esse fio sem fazer nenhuma correntinha. Dessa forma. Agora, eu vou usar o fio na cor cru. Junto aqui esses dois fios. Vim aqui, ó, esse primeiro ponto alto, que são as correntinhas. Vim aqui, busco o fio e faço uma correntinha. Sobre o mesmo espaço, trabalho um ponto baixo, dessa forma. Puxo aqui esse fio. Agora, eu vou fazer uma, 2, 3 correntinhas. Contando com essa primeira que eu fiz aqui, a gente ficou com quatro, porque uma é de separação. Vou laçar o fio, venho aqui, ó, nesse segundo ponto alto e trabalho mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, venho no terceiro ponto alto e trabalho mais um ponto alto. Uma correntinha e vou seguindo assim até ficar com um total de 9 pontos altos. Uma correntinha, laço o fio, venho no próximo e trabalho um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, venho no próximo ponto alto de base e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Trabalho aqui, ó, o meu último ponto alto. Tá ficando assim. Agora, eu não faço nenhuma correntinha de separação. Venho aqui, ó, nessas 5 correntinhas e trabalho um ponto baixo. Laço o fio, venho no primeiro ponto alto e sigo trabalhando a mesma sequência que passei para vocês nesse primeiro aqui. Um ponto alto, uma correntinha de separação, laço o fio e venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. No próximo, trabalho um ponto baixo. Laço o fio,
trabalho um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio e um ponto alto. E tá ficando assim. E essa será a minha sequência por toda a minha volta. Como agora é só repetições, eu vou adiantar e já volto. Finalizei a minha volta de número 16. Já fiz aqui, ó, o meu último ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessas correntinhas que a gente fez no início. Vou vir aqui na minha terceira correntinha. Vocês tomem cuidado para não pegar aqui, ó, na quarta correntinha de separação. Vocês vão vir na terceira correntinha e prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou aqui puxar esse fio. Eu não faço nenhuma correntinha de separação. Apenas puxo. Agora, eu vou dar início à minha volta de número 17 com a cor lilás. Vou vir aqui nesse meu primeiro ponto alto, que são as correntinhas. Vou vir aqui, busco o fio e faço uma correntinha. Sobre o mesmo espaço, trabalho um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Contando com essa correntinha aqui que eu fiz no início, fica 4 correntinhas, porque uma é de separação. Laço o fio, venho no segundo ponto alto e trabalho um ponto alto. Ó. Uma correntinha de separação, laço o fio e sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto e uma correntinha de separação, até ficar com um total de 9 pontos altos. Chegando aqui, ó, nesse quinto ponto alto de base, eu vou trabalhar um ponto alto. E agora, eu vou subir 3 correntinhas, porque nesse quinto ponto alto, eu trabalho um ponto picô. Subi 3 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, nessas duas laçadinhas e trabalho um ponto picô. Dessa forma. Agora, eu laço o fio, venho sobre, ó, o quinto ponto alto, sobre o mesmo espaço, e trabalho um ponto alto. Dessa forma. Ficou assim. Agora, eu trabalho uma correntinha de separação, laço o fio, venho sobre o próximo ponto alto de base e sigo trabalhando com um ponto alto, uma correntinha. Uma correntinha, laço o fio, um ponto alto, uma correntinha, laço o fio e trabalho um ponto alto. Chegando aqui, ó, nesse ponto baixo, eu trabalho mais um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui, ó, sobre o primeiro ponto alto e trabalho um ponto alto. Dessa forma. Uma correntinha de separação. E vou seguir trabalhando essa sequência até ficar com um total de 9 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço o fio
uma correntinha de separação. Chegando aqui, ó, no quinto ponto alto, eu laço o fio e trabalho um ponto alto. Depois subo 3 correntinhas. Venho aqui, ó, nessas 2 laçadinhas e trabalho um ponto picô. Laço o fio e sobre o mesmo espaço, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, laço o fio e trabalho um ponto alto. Uma correntinha e trabalho um ponto alto. Chegando aqui nesse ponto baixo, eu trabalho um ponto baixo. E vou seguir trabalhando essa sequência que passei para vocês por toda a volta. Eu vou aqui adiantar e já volto. Finalizei por toda a volta e ficou assim. Chegando aqui no final, eu já fiz o meu último ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui na minha terceira correntinha, uma, duas, na minha terceira correntinha e prender com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e puxo aqui esse fio, que eu já cortei. Agora, divido esse fio em 2 partes. Venho aqui onde eu arrematei. Puxo. E dou 2 nozinhos. Dessa forma. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem cortar ou podem juntar aqui esses 2 fios novamente e vir caminhando com esse fio, ó, até chegar aqui nesses pontos aqui, pra esconder. Eu vou cortar e está pronto. E esse foi o resultado do meu tapete. Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam bastante esse modelo de tapete, que vocês vendam muito, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.